Fala pessoal, sejam bem-vindos à Imersão Bíblica, uma audição à luz da Bíblia Sagrada. Antes de nós entrar e desenvolver esses 4 aspectos das maldições, eu quero aqui falar de maneira introdutória a este assunto sobre o pecado e a natureza humana. É impossível essas duas coisas serem separadas. O pecado e a natureza humana, elas estão interligadas, fazem parte, é praticamente uma só, e é impossível de separar. Vamos entender isso de maneira introdutória. Por que o pecado e a natureza humana fazem parte uma da outra? Por que o pecado e a natureza humana está interligado? Porque a natureza humana, podemos dizer assim, que o pecado é a própria natureza humana. O pecado é a gênese da natureza humana. Por isso ela é inseparável. Lembra do texto que Paulo diz? Quem me livrará ou me libertará do corpo desta morte? Ele estava referindo-se à sua natureza humana. E então ele usa essa palavra, quem pode me livrar? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou preso, aprisionado. A minha alma e o meu espírito está aprisionado a esta natureza humana, a esta prisão que é o meu corpo físico, a minha natureza humana, que ela é pecaminosa, que ela deseja o pecado. A genética, essa natureza humana que tem a genética do pecado, a gênese do pecado. E ele diz, quem pode me livrar? Ou seja, não há como, humanamente, separar o pecado da natureza humana. Não há como. Mas a Bíblia nos ensina, porque a palavra de Deus, ela tem o norte, ela tem a instrução para a nossa vida. Ela nos ensina que não há como nós desassociar o pecado da natureza humana. Mas ela nos ensina a mortificar o pecado na natureza humana, a neutralizar, a amortecer o pecado na natureza humana. A Bíblia diz, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Detalhe, pelo Espírito e não por esforço próprio. É impossível, humanamente, nós neutralizar os sentimentos, os sentidos da natureza humana. É impossível, humanamente, neutralizar a natureza, a gênese do pecado na natureza humana. A parte da natureza, o aspecto da natureza que ela é inclinada ao pecado, deseja o pecado, busca o pecado, se alimenta do pecado, tem o prazer pelo pecado, se inclina ao pecado. É impossível humanamente nós impedir isso. Mas pelo Espírito, o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. E através do Espírito nós podemos amortizar, neutralizar, mortificar. É impossível erradicar o pecado da natureza humana. Mas é, biblicamente, pelo Espírito possível neutralizá-lo, mortificá-lo, pelo Espírito. Se nós alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus, se nós nos alimentarmos espiritualmente, nós vamos ficar espiritualmente fortalecidos e carnalmente, que é a gênese do pecado, carnalmente nós vamos enfraquecer e espiritualmente vamos estar fortalecidos. Se nós alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus, com oração, com meditação da palavra, com uma busca ao Senhor, com uma busca pelo Espírito Santo que nos ajuda, só Ele pode nos ajudar. Nós vamos nos fortalecer espiritual e a nossa carne vai enfraquecer e vai morrer, ou seja, ela vai ser mortificada, ela vai se aniquilando, se terminando, se enfraquecendo e amortecendo. E então nós vivemos, a Bíblia disse, pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Então nós teremos vida espiritual. Porém, se nós não nos alimentar espiritualmente e fazer ao contrário, se nós alimentar a nossa natureza humana, fazendo aquilo
que humanamente é desejável, que a nossa carne, a gênese do pecado, deseja. Tudo o que a nossa natureza humana deseja. Os prazeres, os desejos, as vontades, as inclinações, tudo que a nossa natureza humana desejar, sem critério nenhum, sem cuidado nenhum, nós oferecer, nós alimentar a nossa carne, nossos desejos, nossas vontades, nossas concupiscências, que a Bíblia fala. Concupiscências são desejos. A Bíblia fala em concupiscências da carne, os desejos da natureza humana. E as concupiscências dos olhos, o desejo, aquilo que os nossos olhos, que a nossa visão deseja. Se nós nos alimentar disso, nós vamos estar fortalecendo, dando vida à natureza humana. E espiritualmente estaremos morrendo. Então, a Bíblia diz, pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Ou seja, se nós estivermos fortalecidos, carnalmente, vivos, nós estamos espiritualmente mortos. Então, o pecado e a natureza humana, elas fazem parte um do outro. É impossível separá-los, desassociá-los um do outro. Mas a Bíblia nos ensina a nós mortificar pelo Espírito, com o auxílio, somente com o auxílio do Espírito Santo, é que isto é possível. Por esforço próprio, por vontade humana, é impossível. Mas pelo Espírito é possível. Então, a natureza humana é a genética do pecado. Nós herdamos esta natureza, chamada de natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa. Isto é a hereditariedade do pecado. Sabe? Quando se fala em maldição hereditária, há uma compreensão errônea, biblicamente, segundo o que a Bíblia nos aponta, segundo uma correta, séria, responsável observação bíblica, nós vamos entender que não há maldição hereditária como se é apresentado, vendido, pregado e ensinado por muitos pregadores, líderes religiosos. A maldição hereditária não é dessa forma. Mas sim, o que podemos entender à luz da Bíblia é sobre a hereditariedade do pecado, ou seja, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Essa é a maldição hereditária. Que nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Nós não caímos como Adão, nós já nascemos caídos. Nós não pecamos como Adão, nós já nascemos pecadores. Isto é maldição hereditária. A herança desta natureza caída, pecaminosa. A Bíblia diz na Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 12, dizendo: pelo que por um homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado veio a operar e a existir e a agir na raça humana pelo pecado de Adão. E pelo pecado a morte, ou seja, a consequência do pecado, que é a maldição da morte. Assim também a morte, ou seja, a maldição, passou a todos os homens. Por isso, todos os homens pecaram. Aqui está a hereditariedade do pecado. A maldição hereditária é essa. É a nossa natureza humana. E não herdamos, e não a herança de maldições, de males por causa do pecado dos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, de antepassados. Não. Isto não procede. Nós vamos entender, esta é na próxima parte desta imersão, desse estudo bíblico sobre maldição, nós vamos estudar, entender as características das maldições. E aí nós vamos desenvolver melhor e mais profundamente este assunto, que é a maldição de gerações. O pecado que passa de geração em geração. As maldições que acontecem de gerações em gerações. Nós vamos entender isso. E não a maldição hereditária como nos é apresentado. Como é apresentado por muitos pregadores, ensinadores e líderes cristãos. A maldição hereditária é esta. Se nós, então, queremos denominar como maldição hereditária, a única hereditariedade que temos é a natureza humana. É a única e suficiente. É a única e já é suficiente para nos destruir. Esta é a maldição que herdamos. A natureza adâmica, natureza caída, a natureza humana. Nós não pecamos como Adão. Adão era perfeito e pecou. Nós não somos perfeitos. Nós já nascemos pecadores. Nós não caímos como Adão. Adão estava em um estado de perfeição e decaiu desse estado. Nós já nascemos caídos. Uma criança, por mais pura que seja, uma criança por mais sem pecado, sem prática de pecado, um bebê recém-nascido, por mais pura que seja, ela é um pecador em potencial. Porque ela já nasceu com a gênese do pecado, que é a sua própria natureza. Uma criança, por mais pura que seja,
ela é um pecador em potencial, porque tem a genética do pecado na sua própria natureza. Ela ainda não pecou. Mas conforme crescer e se desenvolver, ela vai pecar. E é impossível isso ser evitado, porque ela já nasceu nesta condição. Por causa da natureza humana. Já nasceu pecadora. Volto a dizer, nós não nos tornamos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos caídos, nós já nascemos com esta natureza caída. Então esta é a maldição hereditária. É herdar a natureza humana. Todo ser humano que nasce, nasce debaixo desta maldição. Nasce nesta condição. Condição humana. Natureza humana. Então a maldição hereditária é isso. Que a forma correta de chamar, de nomear, é a hereditariedade do pecado. E não maldição hereditária.